que possamos estar presente de corpo e alma, e que a lição possa trazer para nós conhecimentos que possam auxiliar a nossa caminhada, fortalecer ainda mais a nossa fé, a nossa esperança de dias melhores, que nós possamos caminhar com segurança a cada dia, que as lições do Mestre permaneçam em nossos corações, que elas possam nos fortalecer a cada dia, que nós possamos refletir a respeito da nossa conduta, de como estamos nos conduzindo diante dos ensinamentos do Mestre. Que cada lição da noite fortaleça ainda mais o coração de cada um de nós. Que Jesus nos fortaleça mais uma vez, esteja sempre conosco, com sua luz e com seu amor. Que o nosso companheiro Vinícius seja feliz na encarnação de hoje, e que assim seja. Boa noite mais uma vez a todos que estão presentes, encarnados e desencarnados, né? É sempre uma alegria a gente poder se reunir em torno dos ensinamentos de Jesus, para que nos liberte da ignorância que trazemos desde a nossa criação e que vai sendo aos poucos preenchida com os conhecimentos, com a experiência, a fim de que nos tornemos aquele modelo que Jesus espera que sejamos, né? Quando ele nos exorta a sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Por óbvio que numa perfeição relativa, mas numa perfeição. Perfectíveis que somos, vamos sempre em busca disso. Como eu digo sempre, participar do Evangelho online aqui com vocês é para nós um motivo de uma alegria gigantesca, porque nós vamos participando desse grupo que para nós é uma família, e assim podemos cumprir com aquilo que o Evangelho no lar nos recomenda, que é nós adquirirmos os conhecimentos necessários sobre nós e sobre as leis divinas para que a gente possa ir nos amoldando, nos conformando a essa lei, a fim de que atinjamos essa proposta do Cristo. Então, a gente fica muito, muito feliz mesmo. E hoje, como nós estamos aqui nesse grupo estudando o livro Vinha de Luz, na sua continuação, vamos analisar esse capítulo tão interessante, que é o 156, intitulado O Vaso, e tentar fazer com ele a correlação com o Evangelho segundo o Espiritismo, em especial, para que a gente perceba a coerência de Emmanuel aos ensinamentos de Kardec e também o seu compromisso com orientações que nos proporcionem uma progressão constante, contínua e completa. Completa no sentido de não olvidarmos que, embora sejamos espíritos, estamos num corpo físico. E é isso que Paulo de Tarso vai tratar nessa carta aos Tessalonicenses, e que Emmanuel vai e extrai este versículo, né? O versículo 4 do capítulo 4 da primeira carta dele, da primeira epístola aos Tessalonicenses, em que ele intitula O Vaso. O vaso que o próprio Paulo de Tarso vai nos dar a entender ali na sua carta, que é o corpo. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mergulhar nesse texto e tentar aprofundar um pouquinho mais as reflexões. Embora o texto por si só já seja um roteiro ali, um guia bem importante para o nosso dia a dia. Então, vejam só o que vai dizer Paulo no capítulo 4, versículo 4, da primeira carta aos Tessalonicenses. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Olha que profundo, né?
que cada um de vós saiba, podemos trocar aí, né? Viver no mundo em santificação e honra. Viver no mundo porque ele vai direcionar ao vaso, ao corpo, mas nós sabemos que quem conduz o corpo é o espírito. E que não adianta nós termos um comportamento externo consentâneo com o que se espera socialmente, se os sentimentos, pensamentos, as nossas emoções não forem correlatas, né? Então, vai dizer-nos aqui Emmanuel no texto: a recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras. E em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos da alimentação. Além, surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado, o corpo, com bebidas tóxicas e estonteantes. Transformam-no outros em máquina de gula carniceira, quando não o despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela, da prova, integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhe as diretrizes do reto proceder. Isso aqui é importantíssimo, né? Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Emmanuel. Então, vejam, essa é a lição que vai nos servir de baliza para as reflexões do Evangelho do Lar desta noite. Antes de começar a analisar os tópicos trazidos por Emmanuel, nós vamos falar um pouquinho sobre essa carta, né? Porque ali na carta aos Tessalonicenses, por óbvio que a gente vai extraindo isso, a essência do que Paulo de Tarso vai dizendo ali, na carta dirigida àquela comunidade. Mas a preocupação do apóstolo, aparentemente, é com o comportamento que as pessoas estariam tendo ali e não procedendo de forma, diríamos, condizente com o evangelho. Aí ele vai nos dizer, né? Olha, Paulo, já nos exortou a vivermos em caridade. E ele diz assim, não há necessidade que eu me aprofunde nisso, porque os preceitos do Cristo são de conhecimento. E que eles, né, os Tessalonicenses, isso serve para nós, daí Emmanuel fala da plena atualidade de que se reveste a lição para nós hoje, deveriam tomar cuidado com o uso que eles estavam dando ao corpo,
porque bem sabemos que o corpo, ele proporciona sensações diversas. Sensações do paladar, sensações do tato, sensações oriundas de uma admiração através da visão, de uma paisagem, de uma situação, ou então da audição. Quando ouvimos uma bela música, o canto de pássaros e tantas outras coisas, né? E ele vai dizer assim, ó, cuidado com a utilização do corpo que vocês têm utilizado para fornicação, ou seja, relações sexuais entre as pessoas ali, né? Então, ele vai nos dizer isso, né? Tome cuidado. Por isso, achei muito interessante quando ele fala, né, que nós possuímos o vaso para a nossa santificação e honra. Paulo de Tarso vai dizer isso. E Emmanuel vai trabalhar a respeito disso e trazendo ali, de uma forma um pouco mais abrangente, não somente o uso que nós podemos fazer do corpo para a satisfação desses prazeres, mas a nossa responsabilidade decorrente daí. Por exemplo, quando ele fala aqui, né, cuidado com a alimentação, né, porque o vaso foi-lhe confiado, o corpo lhe foi confiado para um propósito. E você só vai conseguir atingir esse propósito se você tiver plena consciência de que você é um espírito vivenciando uma experiência corporal dentro deste vaso sagrado, para que aí brotem, sejam geradas, né, as virtudes do espírito, as virtudes imperecíveis do espírito. Então ele vai dizer assim, o homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, ou seja, já está nos advertindo aí, né? Inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras. E em toda parte observam-se consequências funestas e semelhantes desvios. Então vejam isso. Qual que seria uma consequência funesta do desvio que nós atribuímos de forma inadvertidamente à alimentação, né? Se a gente não se alimenta de forma adequada, a gente pode desenvolver diabetes, gastrite, obesidade e tantas outras coisas. E ele está falando, ó, cuidado, porque o corpo lhe foi conferido para um propósito divino. Então, se você não souber administrá-lo de forma coerente, adequada e consentânea com as leis naturais, você vai provocar enfermidades. Você vai provocar sombras na sua vida. Aí, quando a gente lê aqui sombras, né, me veio à mente isso agora. Eu me lembrei aqui do livro Nosso Lar, quando André Luiz está ali com a enfermeira que lhe assiste, e de repente eles recebem uma visita de um vigilante que vem dizer para a enfermeira Narcisa, lembra o nome? Narcisa, vem dizer assim, olha, tem uma pessoa ali nas grades da colônia pedindo autorização para entrar. E eu vim procurar a orientação adequada. O que eu devo fazer? Deixo ela entrar ou não? Aí a amiga espiritual vai dizer assim, olha, vamos lá ver o que está acontecendo, enquanto isso a gente vai tomando providências. Aqueles que já têm um conhecimento um pouco mais aprofundado das obras de André Luiz já sabem, né? Que enquanto Narciso, André Luiz e o irmão que ali está, o vigilante, estão se dirigindo para o local onde aquela entidade está, ela já está mentalmente evocando o diretor dos vigilantes. Aí, quando eles chegam ali, ela percebe uma entidade, um espírito, né? Uma pessoa, uma mulher, no caso, que está em condições perispiríticas, o corpo,
do espírito, o corpo sutil do espírito, um tanto quanto degradado, o perispírito. E ela percebe no perispírito daquela mulher algumas manchas, sombras. Então, a descrição que eles dão, eu acho legal, porque eu não conhecia aquela palavra, quando eu li pela primeira vez, eu tive que consultar o dicionário, né? Isso a gente tem que fazer sempre. Não conhece a palavra, vai consultar o dicionário para não dar interpretação errada no texto. E fala assim, que ela estava em andrágios. Andrágios é uma roupa toda rasgada, rota. Então, fala assim, que ela está numa condição bem penosa, né? Por quê? Porque o seu comportamento enquanto encarnada provocou no perispírito, que é o vaso perispiritual do espírito, sombras. Aí, quando chega o chefe, salvo engano, o nome dele é Paulo, ele fala assim que... Ele pergunta para Narcisa, o que você vê nas sombras ali do corpo? Aí fala assim, não consigo ver nada. André Luiz não conseguia nem ver as sombras, né? Aí ele fala assim, não estou conseguindo ver nada. Aí o chefe dos vigias fala assim, em cada sombra eu vejo um aborto que ela realizou em terceiras pessoas. Porque ela era profissional da ginecologia e como ela não teve um comportamento reto, ela foi violentando as leis divinas e provocando no seu corpo sombras que agora se refletem no seu perispírito. Então, vejam a profundidade que podemos extrair de uma simples passagem de uma epístola, de um capítulo de uma das cartas de Paulo. Então, vejam, Emmanuel está dizendo aqui, o vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. Nós, espíritas, cristãos, já sabemos que além desse corpo físico grosseiro, nós temos o corpo do espírito, o corpo espiritual, o corpo da glória, como diz Paulo. E nós devemos saber que o nosso comportamento aqui na Terra afeta não somente o corpo físico, mas o perispírito. Então, dizendo aqui, o vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras. E em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Quando a gente se desvia do caminho reto, a gente provoca essas dores, essas aflições, essas desestruturas no organismo, né? Aí continua Emmanuel. Aqui aparecem abusos da alimentação. Nós já falamos sobre isso, né? Uma alimentação que não é equilibrada, uma alimentação que é desregrada, vai provocar obesidade, lesões nos órgãos, vai provocar até mesmo diabetes, entupimento de veias e tantas outras coisas, né? E continua, além, surgem excessos inconfessáveis. Vejam só, Emmanuel falando assim, excessos inconfessáveis, que ninguém teria coragem de confessar. Daí a importância de nós lermos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele vai falar da fornicação. Então, olha só, o que são esses excessos inconfessáveis? Emmanuel poderia ter dito aqui, né? Paulo está se referindo às relações sexuais. Mas ele fala assim, mas esses excessos podem ser de outra ordem. Podem ser excessos do pensamento, né? Ficar pensando mal de alguém, ficar analisando questões que não lhe dizem respeito apenas com o intuito de repreender ou condenar alguém, né? Aí Emmanuel vai falar, e qual a consequência disso? Existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos,
atropelados ou esmagados pela imprevidência. Aqui Kardec vai falar disso em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como devemos ser previdentes no nosso cotidiano, né? Não sermos, por exemplo, aqueles que caem nos excessos. O excesso da sovinice, ou então do gasto desregrado, né? O excesso de se dedicar muito ao corpo e pouco ao espírito, ou muito ao espírito, pouco ao corpo. Todo o excesso, ou seja, como diz Aristóteles, né? A verdadeira virtude está no equilíbrio. Ó, você tem que cuidar do espírito. Sim, tem que cuidar do espírito. Mas tem que cuidar também do vaso, do corpo, que é o seu instrumento de comunicação, é o seu instrumento de evolução, é o instrumento com o qual e pelo qual ele vai atingir seu objetivo. Daí a finalidade, né, de nós mergulharmos no corpo para adquirirmos as virtudes, desenvolvermos conhecimentos, inteligência e tantas outras coisas mais, e depois nos despirmos dele, do corpo grosseiro, levando o corpo perispiritual, o nosso perispírito. Então vejam como é importante, né, a gente tomar muito cuidado e sermos previdentes de uma forma ampla. Daí Kardec, por exemplo, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ter um tópico que eu até peguei aqui, enquanto eu estava aguardando para receber o link, eu peguei aqui, né? Capítulo 17. Que é Sede Perfeitos, né? Subtítulo, Cuidar do Corpo e do Espírito. Aí vem uma mensagem do Espírito de Georges, em que ele vai dizer, né? Será que a perfeição espiritual consiste na maceração do corpo? Ou seja, você deixar o corpo de lado, até mesmo, isso era muito comum em séculos anteriores, as flagelações, autoflagelações, né? Em que as pessoas, para se penitenciar de um erro cometido, iam lá e maceravam o corpo, né? Com chibatas e outras coisas mais. Seria isso o propósito de Deus quando ele nos deu o corpo? Ah, você errou, você vai lá, afeta o corpo e com isso você está, entre aspas, perdoado? Ou será que nós temos que aprender a ter o controle sobre o corpo, né? E Jorge continua, né? Para resolver a questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que essa prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, sadio, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, corpo e alma. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Só parece, mas não é, né? É viver de forma responsável e consciente. Aí vem Emmanuel e continua, né, no seu texto. Não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro, o corpo, nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. Olha o que ele está dizendo. A alma imortal vai se beneficiar da administração equilibrada que nós atribuirmos à vida orgânica, ao corpo. Eu acho isso formidável, né? Maravilhoso. E continua Emmanuel.
Olha só alguns exemplos que ele vai trazer aqui, ó. A higiene. Temos visto muitos colegas, seja na profissão, seja nas casas espíritas, seja na rua, né, nos diversos lugares que frequentamos, tendo problemas com os dentes. Por quê? Porque não procederam à sua higiene, descuidaram dos dentes e agora estão sofrendo. Então, Emmanuel começa a higiene ampla, né? Desde o primeiro fio de cabelo até a sola do pé. A higiene dos dentes, a higiene do corpo, a higiene que a gente vai provocando dentro de nós quando nós praticamos atividades físicas, quando nos alimentamos de forma adequada. Continua. A temperança, a medicina preventiva, a disciplina. Essas questões jamais deverão ser esquecidas. Então, vejam, a gente tem disciplina, né? Essa é uma dificuldade que eu tenho, né? Eu confesso aqui para vocês, devido ao meu trabalho, eu trabalho muito com a cabeça, né? Então, eu tenho que me concentrar. Então, eu tento evitar, por exemplo, telefone, tento evitar páginas de internet, WhatsApp, todas essas questões que podem afetar a minha concentração no que eu tenho que fazer ali, que é pensar e elaborar petições, né? E devido a essa concentração, eu acabo descuidando do cuidado do corpo. Como assim? Eu começo a trabalhar cedo, aí eu tenho que fazer todo mundo deveria fazer isso, né? De 3 em 3 horas, ingerir alguma coisa. Tomar água de hora em hora. São questões fáceis que a gente poderia fazer, deveria fazer, devemos fazer, e que muitas vezes a gente não faz por falta de disciplina. Então, a disciplina jamais deve ser esquecida. É interessante, né, que hoje nós temos recursos para nos ajudarem a termos mais disciplina e até desenvolvermos, né, o hábito de um regramento. Por exemplo, colocar o telefone, né, que eu ainda não fiz, mas já estou me preparando mentalmente para fazê-lo, colocar o telefone para despertar de hora em hora, para que eu tome um copo de água, e de 3 em 3 horas para que eu coma uma fruta, alguma coisa do tipo. Porque sem a disciplina, a gente não cria a habitualidade de cuidar adequadamente do corpo. E se a gente não cuida sequer do corpo, que é mais fácil, como cuidar do espírito? Por óbvio, né, que e Jorge, o espírito, está dizendo aqui, né, que a gente tem que cuidar do corpo, porque muitos, principalmente aqueles que já conhecem o evangelho, sabem que são espíritos, acabam tendo uma tendência a cuidar mais do espírito do que do corpo. Então, a gente sabe também que tem isso, né? Tem aqueles que é a minoria, mas que já cuidam mais do espírito do que do corpo, que estão em erro também, porque tem que cuidar do corpo também. Mas a gente vai procurando o equilíbrio ali, né? Lá, o pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas são os próprios filhos que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Que valor é esse que a sabedoria infinita de Deus nos emprestou por amor? O corpo. Nós vamos ter que devolvê-lo. E nos emprestou para que a gente desenvolva as virtudes. Aí ali, ó, Emmanuel continua. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes. Aqui já fica o puxão de orelha, né? Cuidado com o que você está utilizando para beber e comer.
Será que são bebidas tóxicas? Mas não só bebidas, né? Comidas tóxicas também, estonteantes, drogas, né? Transformam no outros transformam o corpo em máquina da gula carniceira, quando o não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Olha lá, o prazer delituoso de novo, voltando para a carta de Paulo, né? Utilizar o corpo com o intuito de satisfação da libido, né? E continua Emmanuel. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio. Nada nos é proibido, né? Mas temos que ter equilíbrio e saber viver de forma consentânea, né? Então, lá, em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Olha isso, né? A gente não cansa de ouvir no meio espírita e falar, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações, de expiações e provas. E a utilidade, a utilização que nós conferimos ao corpo é uma prova. Será que nós já paramos para pensar nisso, né? Eu lembro a última vez que eu estive presencialmente aí em Bauru, eu falei na exposição, né? Que não parece, mas eu faço academia 5 vezes por semana, né? E é óbvio que eu fiz essa brincadeira, porque basta olhar para mim que ia ver, né? Que eu estou um tanto obeso. E por quê? Porque o corpo criou um mecanismo de autopreservação. Como ele sabe que eu como de forma escassa, quando eu como, ele absorve. E quando é para eu gastar, ele tenta fazer eu não gastar, ou seja, nas atividades físicas me falta muitas vezes energia, porque o corpo está restringindo, porque ele acredita que eu vou sofrer um período de escassez logo em seguida. Ou seja, olha eu me fazendo mal, né? O corpo é uma prova. A gente tem que saber utilizá-lo e não menoscabá-lo, né? É um desafio. Será que a gente já pensou nisso? Que é uma prova saber administrar o corpo? Raros saem dessa prova integralmente vitoriosos. Isso me consola, né? Se são raros, né? Quer dizer que eu estou ali agindo de forma equivocada, mas tudo bem, vamos lá, né? Deus é tão bondoso que a gente vai ter novas oportunidades, né? E fala, Emmanuel, cuidado, né? Porque a maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, esquecendo que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um segundo suas obras. Mesmo que Deus queira, Jesus queira, ou os nossos pais terrestres queiram nos preservar desses excessos, compete a cada um. Por exemplo, Jesus veio e nos deu o modelo de conduta que deveríamos adotar. Nós adotaremos se quisermos, né? Por isso que Emmanuel diz, fora da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura, cada um de nós, deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Então, o que a gente gostaria muito de ressaltar aqui é essa finalidade, né, do corpo. E que nos lembremos, né, que é uma prova. O corpo, ele tem esses prazeres, né, ele nos proporciona prazeres exatamente para, como dizem os espíritos superiores em O Evangelho segundo o Espiritismo, tanto para nos impulsionar em busca da satisfação dos prazeres, e ao mesmo tempo que nos impulsiona para a busca, nos impele a refletirmos que devemos ter moderação, para não cairmos no excesso, nas paixões, que a paixão nada mais é do que o excesso à vontade, às necessidades, à satisfação dos desejos. Isso que são as paixões. Então, a gente vê que o corpo, ele tem esses atrativos, porque senão nós cairíamos na inércia, mas, ao mesmo tempo, é uma prova
é uma prova para saber qual a utilidade que nós estamos conferindo ao corpo. São essas as reflexões que nós trouxemos para esta noite. Agradecemos a todos, né, a atenção, e é isso, César. Fica aí você com a palavra. Eu sei que não é praxe, né, mas caso alguém queira fazer alguma colocação e o César permitir, fiquem à vontade, tá bom? Uma boa noite, que Jesus nos inspire. Como o Vinícius se colocou à disposição, se alguém quiser fazer alguma observação, fique à vontade, tá? Senão, vamos lá, vamos nos preparar então, para nossa finalização com a nossa vibração. Aproveitando esse momento de reflexão que o Vinícius nos trouxe, com muito carinho, como sempre, muita atenção. E, oportunamente, nessa vibração, vamos já direcionar esse início da nossa vibração para o nosso vaso, que é o nosso corpo. Então, convido todos a fechar os olhos, aqueles que se sentirem confortáveis com isso, elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. E com muito carinho, vamos equilibrar a nossa respiração, o nosso pensamento, e deixar que essas boas energias desse momento possam envolver todo o nosso corpo nas luzes, no amor que vem de Jesus. Então vamos sentir no nosso coração, vamos sentir uma tranquilidade percorrendo todo o nosso ser e deixar que essas luzes de amor e de carinho nos equilibrem, nos fortaleçam, energizem as nossas células, para que o nosso corpo tenha toda essa energia e amor de que precisa para funcionar bem. Claro, sempre nos lembrando dessa lição valiosa que é a atenção a todos esses detalhes que o Vinícius nos relembrou. E aproveitando ainda mais esse momento especial, com a presença do nosso Mestre Jesus, vamos deixar que essa energia de paz e de amor possa se expandir por todo o nosso lar, amparando e protegendo todos os ambientes, todos os nossos familiares que amamos, que contribuem para a nossa saúde mental também. Que eles possam receber esse carinho. E ampliando um pouco mais a nossa vibração, vamos nos conectar a todos os lares que estão aqui presentes nesse Evangelho, para que em conjunto as nossas energias possam se expandir aos nossos vizinhos, e junto dos trabalhadores do nosso Mestre Jesus, que essa energia possa ser levada de alguma forma a locais que têm necessidade de socorro e amparo, como os hospitais, como o Lar dos Velhinhos, nossos irmãos que estão nas ruas, e todos aqueles ambientes que precisam de equilíbrio e amor, e às vezes também esperança, para que tenham sempre coragem para passar pelas provações que enfrentam. E que essas luzes também possam se expandir de alguma forma nesse trabalho do nosso Mestre Jesus, que é equilibrar as regiões desse planeta, onde há paz, mas também onde há guerra, onde há conflitos, e todos aqueles possam ser envolvidos num ambiente de mais paz, mais tranquilidade,
e que as soluções vão se encaminhando. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco nesse momento. Obrigado por permitir que os nossos mentores e amigos da espiritualidade também aqui estivessem, nos intuindo e amparando. E agradecemos mais uma vez ao nosso irmão Vinícius, que nos trouxe a palavra da noite, as explicações, com muita lucidez e com muito amor. Em seu nome, Mestre Jesus, encerramos o nosso Evangelho online. E que assim seja.